No estado em que o mundo vai, escolher uma profissão é cada vez menos um processo calmo, racional e cheio de epifanias, para se assemelhar cada vez mais a uma urgência de hospital em que temos segundos para avaliar todos os sintomas e consequências e tomar decisões que nos parecem de vida ou morte. Hoje voltamos a falar sobre o que é isso de escolher uma profissão. Num mundo em que as profissões estão em mutação, as condições são incertas e os ideais nem sempre cabem nos horários do hospital. Enfermagem, a escolha da nossa convidada de hoje, até poderia ser um destino simples. Mas considerando como se navega entre o hospital, a comunidade, a equipa, os utentes e o eterno dilema como é que se cuida dos outros quando ainda estamos a tentar cuidar de nós, acaba por revelar toda uma complexidade que abala até a mais absoluta das certezas. Este episódio é para quem está a escolher, a repensar ou a tentar manter a sanidade mental enquanto o mundo exige certezas. E para quem já escolheu, mas continua a perguntar-se, será que era isto? A verdade é que mesmo com um título definido, o futuro continua a ser uma espécie de sopa de letras, cheia de siglas, turnos e decisões difíceis. Bem-vindos à montanha-russa emocional que é planear o futuro. Spoiler, ninguém tem a certeza de nada, mas vamos a isso. Olá, Catarina, bem-vinda ao Anitta no Trabalho. Olá, bom dia, obrigada. Olá, Catarina. Olá. Então, hoje estamos a falar com a Catarina Neves, recém-licenciada em enfermagem, É verdade. e por acaso também calha que esta Catarina Neves, fofa, fofa, é a minha prima, e eu posso dizê-lo com muito orgulho. Mas, Catarina, para quem não te conhece, conta-nos um bocadinho sobre ti, sobre a tua história e como é que chegaste à enfermagem. Olha, isto acho que desde sempre, digamos assim, tive assim um gosto pelo cuidar dos outros. Acho que desde pequenina que sempre gostei muito do cuidar das pessoas. Lembro perfeitamente de me vestir de enfermeira no carnaval ou de médica ou algo assim. Sempre tive esse fraquinho e até mesmo ver séries em que se passa nos hospitais, de médicos, de enfermeiros, sempre gostei muito disso. E olhar para as personagens e pensar, eu quero ser assim, eu quero ter esta profissão. E depois no secundário fui começando a pensar, no 10º ano já tinha esta ideia, no 11º ano pensei, será que é? Será que não é? E depois no 12º pensei, sim, é mesmo isto, e então fui tentar a minha sorte. Foi na altura do Covid, em que entrei para a universidade, ou seja, as médias na altura subiram imenso, mas felizmente consegui, e pronto, e foram 4 anos que passaram no abrir e fechar de olhos. E como é que está, estruturado o curso na universidade onde estás? Como é que é estruturado? Como é que é a parte, como é que se distribui parte teórica e parte prática? Olhem, eu durante estes 4 anos sofri por uma mudança do plano curricular. Portanto, vou-vos falar basicamente da maneira como eu vi o plano. Meu primeiro ano foi só teoria e, e depois do segundo semestre tivemos 2 semanas de estágio, que era em contexto geriátrico, ou seja, num lar ou algo assim, que o objetivo também era nós observarmos como é que se realizava a prestação dos cuidados. Depois, no segundo ano, o primeiro semestre era só teoria, era uma teoria mais difícil, ou seja, nós começámos efetivamente a perceber, a aprender siglas, a realizar alguns procedimentos, e depois no segundo semestre já era estágios, eram estágios a nível da parte da psiquiatria, da parte da medicina e da parte da cirurgia. E no terceiro ano, o primeiro semestre também era teórico, era uma teoria mais relacionada com a parte pediátrica e com a parte da obstetrícia e da parte da comunitária. E sendo que o segundo semestre era também
era só estágios. No entanto, cá está, como eu disse, que passei por um processo de mudança de plano curricular. No terceiro ano, no segundo semestre, tive o estágio só de comunitária, 4 meses no centro de saúde. Sendo que no plano curricular anterior era, era estágios de obstetrícia e pediatria nesse ano, mas como sofreu esta mudança, fiz só de comunitária. No quarto ano passou a ser, supostamente tínhamos duas cadeiras teóricas e o resto era estágios. No entanto, com a mudança, tivemos só estágios. E no primeiro semestre tive o estágio de pediatria e de obstetrícia, e no segundo semestre tínhamos o estágio opcional, ou seja, podíamos escolher qual é que era a área que queríamos. Ou seja, é um curso muito bom em termos de prática e tem que ser, naturalmente. Ganhamos logo desde o primeiro ano que ganhamos logo experiência em contexto hospitalar, em contexto comunitário. Olha, e como é que foi, tendo essas expectativas e tendo um, aquilo que falávamos no início, o teu destino mais ou menos claro, desde muito cedo, como é que foi depois, quando chegaste ao curso? Correspondeu às expectativas? O que é que mais te surpreendeu, pela negativa e pela positiva? Então, vou começar um pouco pela negativa, porque acho que é aquilo que me lembro mais. É um curso muito, 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 muito cansativo. Muito cansativo em termos de teoria. Tem muito, muito, muito peso. E os cursos também são muito exigentes. Muitos trabalhos. Também temos avaliações práticas, para além da avaliação teórica, avaliações nos laboratórios, avaliados no que toca aos procedimentos. E então acho que nesse aspecto é um curso muito, muito, muito exigente, o que de certa forma não é mau, naturalmente, mas é muito cansativo, depois torna muito cansativo. Temos de pontos positivos, opa, é um curso em que é ótimo estarmos com os utentes, podermos ouvir as histórias deles, criar de certa forma ali um momento de eles estarem no hospital melhor. Pronto, eles estão ali internados, de certa forma estão mais vulneráveis, estão doentes, e estarmos com os utentes ali, porque nós também somos avaliados na parte da comunicação, ou seja, na parte da relação terapêutica com o utente, e então podemos estar ali, nem que seja 5 10 minutos, a mudar o dia deles ah, e a fazer alguma diferençazinha, pá, das melhores coisas que este curso nos pode dar. E como é que imaginas que vai ser depois? Achas que já é muito próximo daquilo que será a realidade do teu dia a dia, depois a exercer, a enfermagem? Eu acho que nós, enquanto alunos, nós tínhamos esta obrigação de estabelecer uma relação terapêutica com o utente. No entanto, agora como futura enfermeira e quando começar a trabalhar, acho que esta questão da relação terapêutica não vai estar, como é que eu ia dizer, não vai estar tão marcada. Ou seja, nós vamos estar a fazer o nosso trabalho, vamos estar a prestar os cuidados, no entanto, não vamos estar 5 minutos, 10 minutos ali a conversar com o utente e possivelmente vão ter outras coisas para fazer ou outros utentes para o qual temos que prestar os cuidados. Enquanto alunos, nós tínhamos que fazer isso e cá está, éramos avaliados nesse aspecto. No entanto, enquanto enfermeira, a relação terapêutica vai ser feita de outra maneira. Vai ser feita pela simpatia, pela empatia. Quando nós estamos a prestar os cuidados, o utente vai estar a falar connosco. O facto de nós estarmos a ouvir, acho que já ajuda bastante. E então isso vai diferir um bocadinho entre aluno e entre enfermeiro, vai ser um pouco a questão da relação terapêutica. Nós vamos ter que fazer naturalmente, mas vai ser diferente. Para ti, o que é o melhor e o pior desta atividade profissional? Esta é o melhor para mim, é mesmo a diferença que nós podemos fazer na vida dos utentes. Isso para mim é muito melhor do que a questão do dinheiro, a questão de tudo. Acho que mesmo a diferença que nós podemos fazer na vida daquele utente que está num momento tão vulnerável no hospital já faz a diferença mesmo. O pior, opa, pronto, é a questão monetária, infelizmente em Portugal não somos tão valorizados, e o cansaço também, acho que o cansaço desta profissão, portanto, o desgaste é uma das coisas menos boas.
E o facto de ser por turnos também, portanto, o facto de termos de estar a trabalhar à noite ou assim, horários diferentes, não temos um horário das 9 às 5, isso é o pior da profissão, digamos assim. Tu tens sentido isso? Eu imagino que alguém da tua geração tem uma série de interesses também, uma série de hobbies ou uma série de áreas que gostas de explorar e sentes que isso é algo que tens tido maior dificuldade em assegurar? Ou achas que farás sempre, tentarás sempre encontrar esse equilíbrio entre o lado profissional e outras dimensões da tua vida? Eu tentei sempre a conciliar as duas coisas, até mesmo para além da parte do contexto clínico, ou seja, da prática, nós também tínhamos trabalhos para entregar. Ou seja, tentei sempre conciliar essa parte da escola com a parte social, mas às vezes era muito difícil, porque os turnos também não facilitavam. Às vezes fazíamos turno da tarde, em que o turno da tarde corta logo um pouco a dinâmica do dia e só conseguíamos aproveitar amanhã e amanhã não há assim grande coisa para fazer. E à noite, depois à noite, no dia a seguir temos que descansar, ou seja, perdíamos logo também quase um dia inteiro para descansar. Mas eu acho que sim, até mesmo quando fiz os estágios aqui em casa, consegui conciliar ahm, essa parte da vida profissional com a vida pessoal, sim. Se a gente quer, a gente consegue. Eu sempre pensei nisso e sempre consegui conciliar. Catarina, como assim estágios aqui em casa? Exato, como assim, não é? Como é que eu consegui fazer? Exatamente. Mas conta-nos, o que é que significa um estágio em casa? É um estágio que ficaste na tua cidade ou... Sim, são estágios que eu fiz em casa mesmo, ou seja, em Évora, consegui ficar em dois, pelo menos em dois, e fiz muitos estágios. Mas sim, é muito bom ficar em casa. Seja ir para o hospital, fazer turnos a Évora. Porque tu também fizeste então estágios fora de Sim, Évora. sim. Sim, sim, fiz muitos estágios fora de Évora, ou seja, posso dizer que o mais longe foi em Condeixa, que é o pé de Coimbra. Fui fazer psiquiatria aí, ahm, mas sim, fiz em Condeixa, fiz no Barreiro, fiz em Portimão, fiz em Montemor, pronto, não é considerado fora de casa, porque eu dormia em casa, mas fiz em Montemor do Novo, sim, fiz muitos estágios fora de Évora. E tens alguma área que já esteja clara para ti, em termos de que é que gostavas de seguir, de exercer? Olha, estou muito indecisa entre duas, entre obstetrícia e pediatria, mas tenho um gosto muito especial por obstetrícia. Desde o primeiro ano que sempre tive vontade, ai, quer mesmo dar a matéria de obstetrícia, de fazer o estágio, porque sempre, sempre gostei dessa área, não sei porquê. E o que é tão apelativo para ti, especificamente em enfermagem na obstetrícia? Eu acho que é o facto de trazermos os bebês ao mundo. Eu acho que é isso. ah, Ver a felicidade dos pais, de ver aquele ser tão pequenino, tão fofinho, tão inofensivo, vir ao mundo e ver também a maneira como os pais, a única familiar, se dão só bebê, isso é ótimo. Mas atenção, a obstetrícia também não é só coisas boas. Infelizmente já assisti a muitas coisas assim menos boas em obstetrícia, mas ah, faz tudo parte também neste serviço. Sentiste ou encontraste algumas pessoas, não é, que te foram inspirando e achas que isso foi determinante também aí ou é mais interna, ou é mais uma motivação interna? Sim, sim, sem dúvida. Nós nos ensinos clínicos temos enfermeiros orientadores, ou seja, são enfermeiros que estão lá no hospital, que trabalham naquele serviço e que nos vão orientar. Ou seja, vão-nos ajudando, vão-nos avaliando depois no final. E sim, sem dúvida, tive.
tive enfermeiros com o qual ainda falo, ainda contacto e que foram mesmo impecáveis comigo. Aliás, eu só tive experiências boas. Eu não tenho razão de queixa mesmo de orientadores, uns melhores que os outros, naturalmente, mas só tive experiências boas e foram todos impecáveis comigo. De certa forma, deixaram algumas mensagens assim importantes para o meu eu do futuro, para a minha enfermeira do futuro, né? Mas sim, sem dúvida. Por exemplo, ainda hoje vão dar fitas académicas a enfermeiras que me orientaram e que foram mesmo impecáveis comigo, que acho que seria ótimo dar-lhe uma fita para elas, pronto, podemos escrever alguma coisinha. Como é que, como é que tu fazes em momentos de indecisão, ok? E, por exemplo, tens falaste-nos também de que tens um gosto, se calhar, mais acentuado, ou mais inclinado para o lado da obstetrícia. Um, mas como é que geres essa indecisão? Como é que vais tentar falar com outras pessoas, vais tentar pesquisar sobre, quais são as estratégias que tu vais usando cada vez que tens alguma bifurcação ou que tens algumas opções em cima da mesa, um, que normalmente tu segues, quais são os passos que tu segues para depois chegar a uma decisão? Bem, eu sou muito indecisa. Ou seja, eu basicamente o que faço é uma lista de prós e contras. E foi uma das coisas que fiz. Agora eu lembrei-me, para escolher o estágio a nível o estágio opcional, ou seja, onde podíamos escolher a área, estava muito inclinada para a obstetrícia e para a pediatria, cá está. E então fiz uma lista de prós e contras. Eu acho que isso é melhor. Para nós nos decidirmos é o melhor mesmo. Mas houve muitas alturas em que tive muito indecisa também, até mesmo para os locais de estágio. Nós temos, a escola oferece-nos uma quantidade grande de locais e depois nós temos que escolher e, ir para esses locais. E então foram várias alturas em que tive mesmo que me decidir, ou seja, se vou para Portimão ou para Faro, por exemplo, ou se vou para o Barreiro ou vou para Setúbal. Ou seja, assim, várias alturas em que estive num processo de indecisão porque não sabia bem qual sítio escolher. Mas pedia sempre ajuda aos meus pais, também combinava sempre com as minhas amigas, vamos sempre um grupinho de dois, de três pessoas ao mesmo sítio, vamos nos decidir, para arranjarmos sempre mecanismos assim para escolher. Olha, e agora que estás neste ponto mesmo a acabar a licenciatura, quais são as perspectivas para alguém que está numa posição como a tua, ou seja, a terminar a licenciatura em enfermagem e prestes a entrar no mercado de trabalho? Então, eu sei que locais de emprego não falta, ou seja, há muitos locais que estão a pedir enfermeiros. No entanto, por exemplo, em lares, em unidade de cuidados continuados, que são sítios bons, mas são sítios bons para um part-time. E então eu vou tentar Évora, minha ideia é tentar entrar para o Hospital de Évora, naturalmente, mas vou também tentar para outros hospitais como Portimão, que tem imenso de estar lá a estagiar. Ou seja, vou tentar trabalhar lá facilmente, acho que facilmente consigo emprego em Portimão, porque muitos colegas meus que terminaram o curso há pouquíssimo tempo já têm emprego lá, está sempre a pedir enfermeiros. E então as minhas expectativas é começar já a trabalhar. Agora aproveitar estes diazinhos de férias, naturalmente, até ter a questão da ordem toda legalizada, tudo tratadinho, o cartão, mas depois é mandar currículos e seja o que for. E a minha ideia é uns aninhos aqui a trabalhar para ganhar um bom milheiro e depois muito possivelmente ir para fora. O que é que te motiva a ir para fora, ao lado de experimentar, conhecer culturas diferentes, experimentar, ganhar conhecimento técnico diferente? O que é que, e porquê mais tarde?
também essa questão de porque não diretamente fora. O que motiva mesmo é muito essas coisas, uma nova cultura, uma nova experiência, porque eu acho que cresci imenso quando estive fora nos estágios e eu acho que isso seria também uma mais-valia. A questão monetária, naturalmente, mas também essa questão de uma nova experiência, uma nova cultura, uma nova língua, e é isso. Tocas aqui na questão da imigração e eu gostava de fazer uma pergunta que também fizemos à Catarina Encarnação, há 2 episódios atrás. Sim. Ela na área dos recursos humanos e tu na área da enfermagem. E que é como é que tu sentes o pulso dos teus pares em relação à imigração? É uma necessidade? É quase inevitável? É uma vontade? Não precisam, mas querem? Como é que tu sentes assim das pessoas que te rodeiam? Olha, é uma boa pergunta. Por acaso, acho que nunca falei disso com os meus amigos, mas no meu ponto de vista, eu acho que é uma necessidade mesmo. Porque vejo muitos enfermeiros e já falei com muitos enfermeiros que me disseram: Catarina, vai para fora. Se ficares aqui, vais ficar estagnada, não vais conseguir progredir tão rapidamente na carreira como querias. Então acho que, de certa forma, é uma coisa que eu gostava, mas também é uma necessidade que esta profissão exige, infelizmente, em Portugal. Não é o melhor, mas acho que exige, esta profissão exige isto. Mas e relativamente aos meus amigos, acho que eles também gostavam. Por exemplo, tenho uma amiga minha que é espanhola e agora vai decidir os primeiros aninhos de trabalhar aqui em Portugal porque lá em Espanha a questão da bolsa de enfermagem é diferente do que aqui em Portugal e depois vai trabalhar para lá. E tenho outro amigo meu também que acho que também gostava de ir para fora, pronto. Mas assim, por acaso nunca conversámos sobre isso propriamente dito. O que é que achas que ir para fora te vai trazer? Experiências novas. Eu acho que só o facto de aprender uma língua nova já é muito vantajoso, já é bom. Conhecer culturas novas, a gastronomia, conhecer pessoas novas, também a maneira como os hospitais, como a equipa de enfermagem presta os cuidados. Eu acho que isso também vai ser muito, muito, muito vantajoso para mim, se vou conseguir ver duas realidades diferentes, a realidade portuguesa e a realidade do outro país. E acho que é mesmo muito vantajoso. Vendo que tu tens um perfil mais metódico, se calhar, e eu denuncia-te a tua lista dos prós e contras e eu já pensares fazer agora os primeiros anos cá e depois para a frente, vou sair. Como é que estás a fazer essa preparação? Porque imagino que já tenhas mais ou menos um plano a ser delineado. Olha, isto é tudo um plano de agora, não é verdade? Acredito que se calhar passado 2 anos as coisas vão mudar, não sei. Mas pelo menos para já esta é a ideia. Mas depois quando começar a trabalhar onde for, possivelmente vai surgir se calhar outras oportunidades ou outras ideias para o futuro, não sei. Cá está, eu também sou, seja o que for, eu também tenho este pensamento, seja o que for, seja o que calhar, seja o que a vida vá nos der, olha. Desde que faça o que eu gosto e que esteja contente e que esteja a exercer da maneira que eu acho mais correto, para mim já é o fundamental. Qual é que achas que seria o cenário que, não é? E vendo agora, obviamente, daqui a 10 anos te faria sorrir? Estar a trabalhar numa obstetrícia, ser especialista, estar feliz. Uma obstetrícia numa pediatria, que eu ainda estou muito indecisa. Ah, acho que nestas duas áreas seria muito, muito feliz. Seja onde for, em Portugal ou fora. E por falar em fora, tens algum destino que te chame mais que os outros? E porquê? Olha, tenho vários. Antes estava muito renitente relativamente à Alemanha,
Pensei, não, Alemanha não, mas agora sim, a Alemanha sim, que acho que os enfermeiros lá são muito valorizados. E acho que também seria. Eu gosto muito do país, já visitei Berlim e gostei muito da cidade, mas no início não pensei, pois, não acho que não. Mas depois tenho estado, cá está, agora já tenho estado mais atenta às ofertas de emprego, tanto para Portugal como para fora, e na Alemanha sei que eles são muito valorizados. Outros países como Bélgica também vi ofertas de emprego ótimos para a Bélgica, também pode ser uma opção. Holanda também. Reino Unido também pensei, só que com esta questão toda do Brexit e já não estarem na União Europeia é sempre mais complicado. Também pensei nesse país por gostar muito também do país, também porque os enfermeiros aí também os enfermeiros portugueses, pelo menos, também são sempre muito valorizados por causa da aprendizagem. Ahm, Tenho assim vários. Espanha também gostava muito, porque gosto do país, gosto da língua, também gostava muito de trabalhar. Tenho várias opções, seja o que for. Já falámos aqui bastante das perspectivas de futuro, também já falámos um bocadinho sobre a estrutura do curso. Eu agora gostava de fazer assim, tipo uma viagem meio ao passado. E se tu pudesses hoje dar um conselho à Catarina do passado, que gostarias que tivessem dado, que conselho seria esse? Boa questão. Eu acho que seria não fiques em casa. Tenta ir para fora. Vai fazer estágios para fora. Eu digo isto porque no início eu queria muito, tentava sempre tentar ficar em casa. Mas a experiência de ensinos clínicos fora de casa são os melhores. Vai para fora, vai estagiar para fora, é o melhor. Acho que seria isso. Tu dizes a experiência, mas estás a falar da parte só profissional ou estás também a falar de toda a parte também fora do hospital? Toda a parte fora do hospital, estar numa cidade nova com os amigos, sem, como é que eu ia dizer, sem os pais por perto, eu acho que toda essa experiência é fundamental para um aluno. E eu como como tirei o curso em casa, ou seja, o facto de não sou aluna deslocada, naturalmente, mas o fazer os estágios fora, seja em Portimão, no Barreiro, toda essa experiência com as amigas, ai, temos que ir às compras, temos que ir fazer comida, toda essa experiência é fundamental. Ganhamos uma autonomia, crescemos tanto a nível pessoal que, que acho que vale por tudo. É mesmo ótimo. E acho que seria esse o conselho que daria à Catarina do passado, que queria ficar em casa, queria estagiar em casa, acho que seria esse. E a quem está a começar, ou seja, quem ainda está a pensar se efetivamente a enfermagem é o curso, se é o seu destino, o que é que darias o mesmo conselho ou darias outros conselhos? Daria o mesmo conselho, naturalmente, mas para não desistirem. Vai haver um ponto em que se calhar pensamos, será que é isto que queremos? Porque por causa da quantidade dos trabalhos, de frequências, do facto do curso ser muita gente, há sempre um ponto em que pensamos, será que é isto que queremos? Será que vale a pena este esforço todo? Mas sim, depois vale a pena. Vale a pena toda a pressão, todo o stress, todo o café bebido, todas as noites sem dormir, vale a pena. Qual é que é o lema que a mantém assim tão focada e otimista? Por acaso não sei. Eu acho que ah, quando as coisas, durante o curso de enfermagem, quando as coisas parecem assim uma nuvem negra, ao fim de se calhar algumas semanas vai valer a pena. Eu acho que se calhar é esse. Porque houve inúmeras alturas em que eu estava estafada, estava mesmo cansada, eu adormecia à mesa, de jantar. Mas passado algumas semanas já depois de tudo feito e de estar nos estágios, vale sempre a pena. Eu acho que é isso. Olha, e queres partilhar algumas palavras com quem possa estar a considerar
candidatar-se em enfermagem no próximo concurso para o ensino superior? Tentem. E se conseguirem, ahm, aproveitem ao máximo que isto passa a correr. É isso. Não vou dizer coisas más, senão não assusta as pessoas. Muito bom. Eu não sei se a Catarina tem alguma questão para nós, que também era um ponto interessante. E já agora, o que é que vocês acham da profissão? De enfermagem, Sim, sim. uf, ahm, acho que requer de alguém especial para seguir, ok? Ahm, Alguém que põe os outros em primeiro lugar, essencialmente, e que precisa de ter muita força de vontade também para enfrentar todas as adversidades, o facto de não ser tão valorizado como deveria, um, e que me dá muita esperança quando vejo alguém como tu, não é? Uh, com esta missão, porque eu acho que também há um espírito de missão que está muito por detrás, portanto, acho que é uma das profissões essenciais e pela qual deveríamos estar todos muito gratos por ter quem decida dedicar-se. Eu tenho a dizer que eu acho que as enfermeiras e os enfermeiros são quem segura os serviços, no sentido, obviamente, que temos muitas outras pessoas a trabalhar para manter um hospital, mas como utente, a minha ponte são as enfermeiras e os enfermeiros. E quando a pessoa está num momento vulnerável, que normalmente acontece quando precisa de se dirigir a um hospital, um centro de saúde, ou mesmo depois a uns cuidados continuados, as enfermeiras e os enfermeiros fazem aquela ponte com o afeto, com a comunicação e podem fazer, era aquilo que tu dizias, e são mesmo quem faz a diferença, porque às vezes os médicos também vêm apressados, não têm muita disponibilidade e as enfermeiras e os enfermeiros estão ali de uma forma mais continuada, falam com o utente, falam com a família e mantêm ali a parte emocional mais sustentada portanto eu acho que acho que são completamente subvalorizados cá em Portugal, pelo menos a nível talvez a nível institucional e a nível de salários, mas para mim como utente, vivam os enfermeiros e vivam as enfermeiras, mas acho que pronto, é uma profissão que claramente não é para mim, mas acho incrível mesmo. Obrigada. Tudo a correr bem. Votos de que rapidamente estejas no teu lugar feliz. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Prazer. Um beijinho. Beijinho. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, continua ligada no Instagram em Anita_no_trabalho e em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta. Para consultas mais específicas, a Anitta está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e mentora de criatividade em airdesignstudio.com e no Instagram como air_billy, e por Eliana Soares, brand strategist, que podem encontrar em linkedin.com/Eliana Soares e também no Instagram como Alice_in Wonderland. Até breve! Até breve!